Boa tarde, pessoal. Recomeçando a parte 2 aqui da nossa aula de fitopatologia geral da Unifins, né? Então, vamos recomeçar do ponto onde já terminou, do ponto onde nós terminamos do vídeo anterior, tá? Então, nós vamos começar aqui já no slide de número 47, né? Então, a gente estava falando aí do fenômeno de disseminação. Dentro da disseminação, né? O fenômeno foi subdividido em subprocessos, né? A gente falou já de liberação na aula anterior, e agora está falando na dispersão, que é o movimento ou deslocamento propriamente dito, né? Deslocamento no espaço. E nesse caso aqui, a gente tinha falado dispersão motivado pelo ar, pelo vento, pelo homem, né? E agora a gente está aqui nessa dispersão, né? Pelo inseto. Na verdade, o inseto faz os três subprocessos, vamos dizer assim, numa ação só, né? Assim também como o vento, essa divisão é meramente didática, mas o inseto, ao mesmo tempo que ele se alimenta na planta, ele já faz a liberação, né? Ele já, quando ele sai daquela planta, ele dispersa aquele material, e depois, quando ele vai alimentar numa planta sadia, né? Ele vai depositar, né? Fazendo um paralelo aí com os subprocessos identificados, principalmente para o processo de disseminação pelo ar, né? Então, agora, os insetos, eles são tipicamente, promovem essa dispersão dos vírus, tá? Então, os vírus, basicamente, eles passam de uma planta para outra. Claro, tem outros meios, mas um meio muito importante é através de inseto, tá? A gente, quando falou de vírus também, a gente já mencionou que vírus ele está dentro da célula, portanto, é um pouco diferente aqui de fungo e bactéria, que normalmente expõem, né, as suas estruturas reprodutivas para a superfície da planta, né? Então, o vírus precisa no caso do inseto, porque o inseto ele pica, né? Ele utiliza o estilete e penetra dentro de células. Portanto, ele vai necessariamente entrar em contato com essas partículas virais e vai se movimentar na planta, sai da planta doente, vai para a planta sadia, portanto, vai estar dispersando o inóculo aí, no caso do vírus. Mas também pode acontecer com fungos, né? Ou seja, os insetos podem dispersar fungos e bactérias. E aqui a gente tá no slide aqui tem um exemplo, em fungo já é menos comum, claro, né? E em bactéria, né? Em fungo e bactéria é mais comum o processo natural da água e do vento, né? Como elemento de disseminação. É, então, esse aqui seriam exceções. A seca da mangueira, né? O fungo que é disseminado aos ceratocists, e o inseto disseminador, esse besouro aí, tá? Então, esse besouro, ele coloca a fêmea, né? Coloca o ovo. Se a planta estiver contaminada, né? Esse ovo vai emergir larvas e vai se contaminar com o esporo do fungo, que, né, diferentemente dos outros fungos, esse fungo vai esporular dentro do tecido, né? O que indica que a associação desse fungo com esse besouro é essencial, né, para os dois, né, mas principalmente para o fungo, né, já que, diferentemente dos demais fungos, ele está esporulando para dentro do tecido, né, então o que não daria para possibilitar a dispersão pelo vento e pela água, certo? Então, vamos dizer assim, é uma conexão aí de interesses, vamos falar assim, né? Continuando aí, também tem outro, e aqui o exemplo de bactéria é o moco da bananeira, né, causado por Hausturnia solanacearum. Nesse caso, os insetos são insetos polinizadores, os dispersores. Essa bactéria,
ela também está dentro, né? Ela não emerge na superfície, ela fica no sistema vascular. Então, o que dificultaria, né, a passagem dessa célula de uma planta para outra, a não ser, né, pela intermediação do inseto. E nesse caso, na verdade, não é nem a alimentação do inseto, como no caso do fungo, a alimentação do inseto ou oviposição, melhor dizendo. Nesse caso, são insetos polinizadores. Lembrando que o sistema vascular, essa bactéria, ela coloniza o sistema vascular. O sistema vascular permeia toda a planta, né? Todo o tecido da planta, desde a raiz até a pontinha lá na folha, incluindo então a parte da inflorescência, aquelas estruturas, o estigma, né? Aquela parte floral. Então, se o inseto visita lá, essa bactéria vai ser exudada por essas partes aí, ó, vai emergir, ou vai nessas partes aí florais. Quando o inseto visita, ele vai contaminar ali o corpo do inseto, né? eh, sei lá, centenas de bactérias ou milhares de bactérias que aderem ao corpo do inseto. Então, quando ele faz a visita na planta contaminada, então ele se contamina. E no momento em que ele sai e vai se alimentar noutra planta que não tenha bactéria, evidentemente ele vai fazer essa ponte, aí vai fazer o transporte, o deslocamento, né? Então, insetos com vetores de vírus, 94% de vetores de vírus são do filo artrópode, né? Dentro desse filo artrópode estão situados aí os insetos. Bom, e a deposição? A gente tinha falado antes no processo, em subprocessos, né? A liberação, dispersão propriamente dita, que é o deslocamento, e a deposição. Bom, a deposição se dá por um desses três processos, vamos dizer, físicos, né? Sedimentação, impacto, turbulência e deposição. Sedimentação, ela é aquele processo em que se dá quando o ar está calmo, né? Geralmente à noite, né? Em que a força da gravidade, né, é o principal determinante aí para que essa partícula que está em suspensão, no caso, essa partícula, os esporos, tá, caiam, né, e atinjam uma superfície foliar ou uma superfície que poderia haver a infecção, né? Então, é um processo sob ar calmo, né, e pela influência da gravidade. O impacto na verdade, é o encontro, vamos dizer assim, acidental ou fortuito, né? O esporo, ele no momento em que o vento turbulento muitas vezes libera aquele esporo e transporta, esse esporo, no momento em que ele está sendo transportado, ele pode impactar, bater num obstáculo, né? Esse obstáculo pode ser uma folha, né? E, portanto, a possibilidade aí de infecção. É, turbulência se dá. é, Também é o vento, mas o vento turbulento, é, ele provoca, pode depositar esporo tanto na superfície superior quanto na superfície inferior, né? É, e a deposição pela chuva também. Eventualmente, quando a chuva cai, as gotas de chuva, eles capturam, né, gotas, que estão ali no ar e faz esse deslocamento, então, né? No caso, deslocamento para baixo, né? Tá? Bom, e aí a gente tem agora no capítulo 15, né? A gente já falou de sobrevivência e disseminação. E chega aqui na infecção. Então, no momento, é uma sequência aí de eventos, né? Que a gente divide, né? Nessas caixinhas de conteúdo, vamos falar assim, né? Então, a sobrevivência e a disseminação se dá, portanto, fora da planta. E é chegado o momento agora em que ele atinge, né, ou eventualmente pode atingir uma planta. É claro que é um movimento aleatório, né, esses processos aí de disseminação. Pode atingir um solo em que esse esporo não tem possibilidade de germinar, ou se germinar, ele não vai encontrar a superfície de uma planta que ele possa invadir, né? Então, em que e aqui a gente também define infecção como um processo ainda restrito, né? Quer dizer, após a infecção, ou um ponto, né, restrito que vai aqui.
do momento em que ele é depositado, né? E até ele se estabelecer, que a gente diz assim, estabelecer relações parasíticas estáveis. O que é isso, né? Não dá para definir isso, né? É mais um conceito do que uma definição. E o conceito é simples, né? Ah, ele invade, mas a planta, evidentemente, tem mecanismos de defesa. No momento em que, vamos dizer assim, essa, o patógeno consegue vencer, né? Esses mecanismos de defesa, ele se estabelece, né? Aí daí por diante ele tem que apenas ganhar novos espaços, vamos dizer que a gente diz que é o processo sexo, é o processo de colonização e depois reprodução. É claro que em algumas situações ele invade mais uma planta resistente, por exemplo, e não pode acontecer esse processo, não se dá a infecção, porque os mecanismos de defesa da planta são suficientes para que a infecção não se estabeleça, vamos dizer assim, tá? Não prospere, não vingue, né? Então, assim, então é um conceito, né? Esse ponto aí, esse momento aí. Agora, para que isso aconteça, vamos dizer assim, tem alguns processos também que a gente vai especificar aqui, né? Eu, eu digo assim, do momento em que ele é depositado até ele estar dentro da planta, tem alguns detalhes que a gente chama mecanismo de pré-penetração, tá? Então a gente pode pensar isso na forma de que vias de penetração, né? E ainda o que como é que ele ganha o interior da planta, né? É claro que nem toda a planta, nem toda a superfície da planta permite a penetração, né? E aí é que vem esse, esses mecanismos ou de pré-penetração que a gente vai mencionar aqui. Bom, e aí só mostrando nesse slide um quadro esquemático, né? Do que a gente chama de infecção, baseado, e tem inclusive diferenças aí entre autores, né? Como mostra esse slide aqui, né? Mas a gente vai adotar o conceito aqui, que foi definido antes, né? Desse processo aí de infecção. E quais são esses detalhes, né? Que acontecem, né? Depois que o patógeno ele é assentado, ele é depositado, e até ele entrar, né? Isso aí é um desafio, claro, né? O esporo pode germinar e não atingir a algum ponto passível de penetração, ou ele, o esporo é como se fosse uma unidade pequena, né? Ele tem que, se ele for haver penetração direta, ele tem que germinar, ele tem que furar, né? Se for penetração direta, penetrar diretamente através da cutícula. Então ele tem que ter as enzimas necessárias para degradar a cutina, se ele for fazer a penetração direta, né? Não por uma abertura natural, tá? Então, tem uma série de coisas que acontecem que a gente vai especificar. Se ele for ocorrer fazer pela penetração direta, primeira coisa, você tem aberturas naturais, mas não está em 100% da superfície, né? Bom, se a gente considerar que seu movimento for simplesmente aleatório, ele pode utilizar a reserva ali do esporo, germinar e não encontrar o ponto de penetração e assim esgotar, né, suas reservas alimentares e, portanto, a penetração não alcança sucesso. Então, já de cara, a gente já pode entender que esse movimento ou esse crescimento, melhor dizendo, no caso aqui, tem que ser direcionado, senão há o risco, sim, de ele não encontrar dentro, né, na superfície de uma folha ou de um caule a abertura. Se for confiar apenas, vamos dizer assim, na estatística. Lembrar que a reserva, né, ela é limitada, a reserva de nutrientes então ele tem que gastar da forma em maximizar vamos dizer assim, maximizar a possibilidade ou a maximizar aquele
alimento ali que está, vamos dizer assim, é limitado, né? Então, no caso aqui, tem duas situações, né? Você tem o que a gente chama de movimento ou crescimento. No caso de movimento, evidentemente se refere a patógenos que se deslocam, né? Naquele espaço. Quais são esses patógenos? Nematóides, tá? Eles têm um movimento serpentiforme, desloca do ponto A para o ponto B, então ele ele tem que atingir a um ponto em que ele possa. É uma penetração direta? É, através do estilete. Mas, por exemplo, ele tem pontos na raiz que eles não conseguiria mecanicamente furar. Então, por exemplo, já começa daí. Ele teria que, no caso, ele penetra em células que têm paredes, normalmente na ponta da raiz, e é num tecido que você não tem paredes celulares das células vegetais muito espessa, né? Então, o que acontece mais ou menos na pontinha ali, certo? Ou em pelos radiculares, superfície que não ofereça muita resistência à penetração mecânica que é feita pelo nematóide utilizando o estilete, tá certo? Então, ele já tem que ter aquele ponto certo. Então, por isso que o movimento necessariamente tem que ser direcionado, tá? Bactérias também, isosporos, eles têm que ser direcionado à raiz onde tenha, por exemplo, ferimentos, né? Que seriam porta de entradas aí para bactérias e para zoosporos de fungo. Lembrando que o nematóide pode penetrar diretamente na superfície íntegra, mas aqui ele, de qualquer maneira, ele teria que se localizar num ponto que ele possa fazer essa penetração. Não é qualquer ponto da raiz que ele pode furar, mesmo ele tendo uma sistema muscular e tem o estilete, mas ele não conseguiria penetrar em paredes na parte mais velha da raiz, né? Que tem paredes mais espessas. Então, esse movimento certamente ele quando a gente fala direcionado, o que que interfere, o que que está incluído, o que que está implícito aí? Que muito provavelmente ele se orienta na direção de uma concentração maior de determinado substância, que funciona como substâncias que identifica que aquela é uma planta hospedeira, né? E que aquele é o ponto de penetração correto, né? Onde isso poderia ser viável a penetração, tá certo? Então, são esses, quando a gente fala em movimento direcionado, os exemplos, a gente está se referindo a bactérias e zoosporos. Lembrar que os zoosporos são fungos que eles têm flagelo. Bactérias têm flagelo. Então, o que permite esse deslocamento em superfícies líquidas. Então, num solo você tem, na capacidade de campo, né? Permeando ali entre partículas, água, que a gente chama água livre, né? Que permite esse tipo de movimento, né? Nematóide, não necessariamente nematóide se movimenta melhor, vamos dizer assim, num filme de água também, né? Bom, quanto ao crescimento do nematóide, de patógenos, aqui principalmente na parte aérea, o esporo cai, como eu falei, e às vezes ele necessariamente ou ele vai penetrar através do estômago, mas como eu falei, o estômago ele não tem toda a superfície. Então ele primeiro, e também na forma de esporo, ele não é uma forma onde isso é possível. Ele tem que primeiro germinar, produzir esse tubo germinativo chamado, que ele vai crescendo em direção ao estômago, orientado por estímulos, no caso aqui, pode ser químicos ou físicos, tá? Em que ele vai atingir ali seu ponto de penetração, tá? Para fungos, então. E aqui nesse slide a gente está vendo aqui zoósporos, ou uma representação, melhor dizendo, né, do movimento que é direcionado de zoósporos. Então, pela imagem, né, só para a gente. Tem um aqui, mas ele vai. Aqui é a abertura do estômago, né? Você vê que ele chega aqui até o estômago. Provavelmente ele é orientado por
diferença de concentração de exudatos. Quanto mais próximo aqui da borda, né, é mais concentrado, e quanto mais longe, menos. Então, ele vai do menos concentrado em exudatos, provavelmente um exudato específico, né, uma substância química específica, para o mais concentrado. É onde vai estar, então, vai se dar aqui, ele vai achar dessa forma a entrada aqui, né? Aqui está mostrando já os zoosporos na forma de cisto, né? Já no momento ele já está de pré-penetração aí, né? Bom, e aqui a gente tem um quadro geral das vias de penetração eh, em relação aos diferentes grupos, tá? Bom, então, em termos de mecanismo de pré-penetração, são esses: movimento ou direcionamento. Movimento para fungos zoospóricos e nematóides. Esse movimento é direcionado, né, para determinadas regiões, provavelmente orientado por diferença de concentração de substâncias químicas, ah, e talvez uma substância específica, né, que identifique aquela planta hospedeira. É, e movimento e crescimento, no caso aqui de fungos, crescimento. O fungo lembrar que ele cresce como se fosse um vegetal, vamos falar assim, né? A partir da célula do esporo, ele germina, né? Produzindo a hifa, e essa hifa pode se direcionar ali pro, se for no caso para abertura do estômago, para abertura do estômago. Bom, aqui a gente tem as diferentes vias em que é possível a penetração. Esse quadro dá um resumo aí, né? Então aqui a gente tem as vias na coluna, né? Penetração direta por aberturas naturais ou ferimentos. Tá? Esse ferimento, lembrando que ferimento pode ser provocado por abrasão com areia, que levado pelo vento, em raízes, quando ela vai sendo emitida raízes terciárias, quaternárias, sempre no ponto aí de surgimento da bifurcação pode ter ferimentos. Então, é, ferimento é uma condição comum, né? Numa superfície, em toda a superfície vegetal. Então, aqui nessa coluna que você tem fungo, bactéria, vírus e nematóides, nas linhas, melhor dizendo, né? Então, se a gente seguir essa linha aqui do fungo, ele é possível a penetração direta por aberturas naturais ou por ferimento. Não estou dizendo que o mesmo fungo é a mesma espécie, né? O fungo da ferrugem, por exemplo, a ferrugem da soja, ele penetra diretamente através da cutícula. Outros fungos só penetram por aberturas naturais, mas todos eles, ou quase todos eles, penetram por ferimentos. Então, considerando o grupo fungos, existem todas as possibilidades: penetração direta, penetração por aberturas naturais ou por ferimento. Quando eu falo penetração direta, eu estou falando especificamente em atravessar a cutícula, né, pessoal? A cutícula é um ponto, é um obstáculo físico, né? À entrada dos patógenos. Então, se ele for por esse caminho, necessariamente ele tem que degradar essa cutícula. Normalmente, esses fungos aptos a isso, né? Eles produzem enzimas cutinases, né? Que degradam a cutina para vencer esse primeiro obstáculo aí, tá? A cutícula, né? Bom, a gente vê aqui que bactéria, por exemplo, ela não tem a possibilidade de penetração direta. A bactéria penetra por aberturas naturais ou por ferimentos, tá certo? Vírus também penetra através de aberturas naturais, no caso aqui o estigma, ou por ferimentos, só que no caso aqui, geralmente ferimento é provocado por insetos ou pode ser ferimento também por tratos culturais, vamos dizer assim, né? Nematóides têm penetração direta e penetração por ferimentos. Não existe a possibilidade de nematóides penetrar através de aberturas naturais. Se a gente pensar que em ferimentos, ele é a porta de entrada para todos os grupos, tá? Para fungo, bactéria, vírus, nematóide. Se a gente pensar em aberturas naturais, aqui na coluna, né? Aberturas naturais possibilita a entrada de fungo, bactéria e vírus, mas não, nematóides não conseguem penetrar através de aberturas naturais. E a penetração direta é uma possibilidade apenas para fungos e nematóides.
No caso de fungo, certamente uma ação química, né? Para degradar a cutícula. No caso do nematóide, é uma ação mecânica, né? Utilizando o estilete e o sistema muscular, já que esses nematóides são animais e já que tem um sistema de musculatura, né? Que permite que esses estiletes saiam e entrem, né? Funcionando como uma espécie de ariete, né? Que a gente chama, que possibilita, então, vencer a resistência mecânica das paredes celulares, por onde ele penetra diretamente, tá? Bom, e aqui só mostrando um detalhe aí desse mecanismo de pré-penetração, né? Você tem o conídeo aqui, que eu estou mostrando aqui com a setinha, ele germina. Quando ele germina, depois ele produz um que a gente chama de apressório, que funciona para ajudar a fixar aqui essa estrutura, porque ele vai, de certa forma, forçar a passagem. É claro que é, a, o mecanismo aqui é uma ação química de degradação da cutícula e da parede, provavelmente alguma ação mecânica para forçar a passagem aqui, através de uma abertura provavelmente bem fininha, né? Bem estreita. E aqui você tem o austório, que é uma estrutura típica de fungos biotróficos. Lembrar que, apesar de ele estar dentro da célula, é evidente que ele quebrou, ele penetrou, ele certamente não danificou a membrana citoplasmática. Lembrar que fungos, isso é típico de fungos biotróficos. Se ele danificar a membrana citoplasmática, a célula morre e ele deixa de se alimentar, né? E cessa a possibilidade de alimentação. Então, portanto, necessariamente essa penetração, a gente já entende que não ela é feita, provavelmente apenas empurra a membrana citoplasmática, mas a célula f- é funcional, né? É claro que se essa membrana, se rompesse a membrana citoplasmática, essa célula morreria e, portanto, cessaria a possibilidade para a alimentação desses fungos biotróficos, tá certo? É simples assim. Bom, e aqui a gente tem o caso defusário, né? Que ele faz a penetração nos pelos radiculares, que são uma célula única que sai ali da superfície nas raízes. São as células que têm paredes bastante maleáveis, né? A possibilidade de penetração direta é muito facilitado nesse caso, né? É, tem também o fusário também. Ele pode fazer a penetração por aberturas ou por ferimentos, ferimentos estes que são primeiramente provocados pelo ataque de nematóides, tá? Nesse caso aqui, meloidogine, que é o nematóide de galha. Esse nematóide penetra mecanicamente nas células e deixa né, deixa aquela abertura e então pode permitir a passagem também do mesmo fusário. Então, o fusário pode penetrar diretamente pelos pelos, mas também por essas aberturas propiciadas pelo ataque aqui de nematóide. Tanto é que se verifica que em situações onde tem nematóides, você tem um aumento de severidade do ataque de fusário. Isso já foi verificado experimentalmente e é amplamente conhecido aí na literatura fitopatológica, então, o ataque de nematóide aumentando a severidade de fusário, porque ele aumenta as possibilidades de penetração. Então, o fusário passa a penetrar não só diretamente pelos pilos radiculares, mas pelas essas portas de entradas propiciadas pelo ataque de nematóides. Bom, e aqui a gente tem detalhes aí da penetração de fungos e bactérias através de aberturas naturais, né? Aí só mostrando de maneira mais. Então você tem aqui quais são essas aberturas naturais? Você tem estômatos, você tem hidatódios, nectários, estigmas florais, tá certo? São todas as possibilidades aí das aberturas naturais. Então o processo se encerra, né? Conceitualmente, quando o fungo consegue vencer a defesa orgânica da planta infectada, né? Da planta invadida, vamos dizer assim, né? Bom, e o a processo subsequente, já que ele venceu, né, as defesas,
é ele se espalhar, né? Esparramar, né? Ou atingir muitas áreas, porque dentro da lógica, né? De você aumentar o processo de alimentação, ou aumentar aquele, o seu micélio, né? Portanto, explorar mais aquilo, né? A explorar em termos de parasitar uma área maior que possibilite esse fungo se reproduzir, produzir esporos, né? Que vão reiniciar o ciclo na outra planta ou em outra folha, em outro momento, né? Que faz parte, portanto, então, da natureza de qualquer ser vivo a possibilidade de estar se multiplicando, né? É a finalidade última de qualquer ser vivo. Então, a colonização dá sequência aí depois que ele ao processo de infecção, né? Quando então, vamos dizer assim, a planta está liberado, né? Para que ele possa se expandir ali dentro do tecido da planta, né? Colonização também que a gente pode colocar ela da seguinte forma, né? Como é que o patógeno coloniza seu hospedeiro? Como o patógeno conquista diferentes partes do hospedeiro? Ou como ele se distribui, quanto tempo demora a colonização, tá? E em termos de reprodução, a gente vai falar aqui de fatores que podem influenciar. Bom, com relação à colonização especificamente, né? E aqui a gente já dá como é que cada um, como é que isso acontece para cada um dos diferentes grupos de patógenos, tá? Então aqui eu estou respondendo aqui essa pergunta aqui, como se dá o processo em si, né, de colonização. E aqui a gente começa pelos vírus, né, em que, na verdade, a gente só repete o que a gente já viu, quando a gente falou de vírus. Então, nesse caso, a gente falou que ele penetra na célula hospedeira, a gente falou que vírus é apenas uma informação, e ele precisa de todo o instrumental dessa célula hospedeira para que sejam produzidos muitas partículas virais, de acordo com aquela informação, aquele molde específico, né? Informação essa que é a própria partícula viral, né? Então, ele se multiplica numa determinada célula, a célula tem que estar íntegra, viva, com todos os seus componentes, né? Tem que ter um estoque aí de nucleotídeos, né? Que vai formar o ácido nucleico, que é a natureza do vírus, tá certo? E, portanto, a partir desse primeiro momento de multiplicação, em que é produzida uma grande quantidade de partículas virais, ele, vamos dizer assim, ele passa para a célula subsequente, né? Se a gente pensar isso, então, que ele está ali naquele momento inicial, vamos dizer, em tecido parenquimático da célula, onde você tem células vizinhas da outra, né? Você tem um grupo de células, ou você tem um encadeamento de células, vamos falar assim, né? Então, quando ele passa para outra célula, ele reinicia, né? Utiliza todo o instrumental da célula para produzir novas partículas. E assim vai, célula a célula, que a gente chama, né? É, evidentemente, em algum momento ele pode cair no floema, e no floema acontece o transporte passivo. É apenas o deslocamento. Aqui não há reprodução. Mas no momento em que ele cai também no floema, ele volta a algum tecido adjacente. Normalmente, você tem fluxo de floema, principalmente para baixo, mas você tem também para cima. Mas, de qualquer maneira, no momento em que ele está descendo também, ele não só desce, uma parte das partículas virais vão saindo do floema e reentrando, vamos dizer, em tecido parenquimático. Então, portanto, a sucessão desses movimentos faz com que a partícula se desloque até a ponta da raiz e depois ele vai entrando no meristema, se aprofundando ali. Então, quando ele sai do meristema e volta ao parênquima, ele volta, reinicia aquele ciclo de multiplicação célula a célula, tá? Bom, lembrando que quando ele apenas se desloca no floema, ele não está multiplicando diretamente a partícula, mas é só o movimento. Mas ele está sempre reentrando, né, no sistema parenquimático, aí sim, aí na célula ele reinicia o aumenta o número de partículas virais. Então, a sucessão, né, infinita, vamos dizer assim, desses ciclos aí,
acaba por fazer com que a infecção se torne sistêmica, né? O que que é infecção sistêmica? Quer dizer que está todo o sistema da planta, às vezes da ponta da raiz, né? Até, na verdade, em quase todas as células, evidentemente, né? Da planta. Então, isso é a maneira de colonização do vírus. Nesse slide aqui, você tem outro tipo bastante interessante de colonização, ou maneira diferente de colonizar, né? E, de certa forma, específica, né? É uma exceção. A grande maioria de fungo, bactéria, nematóide, vírus, ele está dentro do sistema da planta. No caso aqui, esse fungo aqui do grupo dos oídeos, né? Ele coloniza, se estende fora do tecido da planta, mas claro que ele tem que penetrar na planta para obter alimento. Como é que ele penetra? Apenas essa parte aqui, né, dessa estrutura chamado austório, né? Porque ele tem que parasitar uma célula. Esse aqui também é um fungo biotrófico, né? Então, como está mostrando da imagem aqui, ó, essas estruturas aqui dentro da célula são as estruturas. Você tem um tubinho mais fino, uma hifa mais fina que penetra, e na ponta dessa hifa fina você vai ter uma superfície que a gente chama austório, uma estrutura que a gente chama austório, que aumenta a área de absorção dentro da célula. Novamente, ele não vai matar aqui essa célula, aqui no caso as células da epiderme, né, da folha, pode ser, né? Então, essas células da epiderme, então, vai permanecer viva e ele vai absorver aqui nutrientes a partir dessa estrutura, utilizando aqui o austório, né? Sem provocar a ou sem danificar a membrana citoplasmática da célula da planta hospedeira, portanto, sem matar. É claro que num determinado momento, né, quando ele exaure aqui o conteúdo de cada célula, essa célula acaba morrendo, provavelmente a membrana citoplasmática também se degrade, né? Então, é um tipo específico aqui de colonização, em que o patógeno, diferentemente dos outros, é um ectoparasita, como a gente diz, né? Aqui só mostrando aqui a colonização de tecidos por um parasita necrotrófico, né? O parasita necrotrófico, a partir desse ponto inicial, aqui ele produz enzimas ou toxinas, principalmente toxinas, que se difunde a partir desse ponto inicial, que mata o tecido. Depois que o tecido está morto, é que ele avança em termos de colonização, né? Multiplicando as suas hifas e se alimentando ao mesmo tempo. Então, apesar de ele estar na planta viva, né? Depois que a planta morre, né? Ou aliás, ele primeiro mata o tecido para depois parasitar, né? Se alimentar, né? Então, essa é uma estratégia. Então, são fungos parasita necrotrófico, né? Aí você tem, por exemplo, outro mecanismo interessante, é do Agrobacterium tumefaciens, que causa galha de raízes, de roseira principalmente. E é um parasitismo interessante, porque diferentemente do parasitismo, a gente sempre está falando de que o fungo ou a bactéria, ele obtém matéria orgânica a partir do tecido da planta infectada, e com essa matéria orgânica, né, ele reconstrói, vamos dizer, reutiliza, né, como fonte de energia e como fonte para produzir as estruturas daquela célula, de uma bactéria ou de um fungo, né? Nesse caso aqui, na verdade, não é exatamente dessa forma. Por quê? Porque eu digo que é um mecanismo mediado aqui pela genética, né? Pela informação. Então, nesse caso, o que que acontece? Esse agrobactéria, ele tem um plasmídio chamado TI, né? O plasmídio indutor de tumor. Quando a gente falou de bactéria, a gente falou que esse plasmídio é uma parte do DNA, mas é uma parte acessória do DNA, que muitas vezes tem genes que são importantes para aquele organismo, mas não são fundamentais, né? Quer dizer, esse plasmídio ele pode perder esse plasmídio e a bactéria continua, vamos dizer assim, o seu processo de multiplicação, a sua vida, né?
Mas nesse caso aqui, ele tem um papel especial, esse plasmídio. No momento em que a bactéria invade, esse plasmídio também, é evidente, quando ele invade, ela penetra, né? Então, esse plasmídio sai, vamos dizer, da bactéria e se incorpora no DNA da célula hospedeira, né? No genoma da célula hospedeira, melhor dizendo. Então, o que que isso é importante? Só que esse genoma bacteriano, representado aí por esse TI, né? Por esse plasmídio, ele tem genes que vão produzir um tipo de substância que é necessário que a bactéria se alimenta, que são importantes para a bactéria, mas que não é importante para a planta, ou não tem função nenhuma na planta, né? Então, ou seja, a gente diz que a genética aí foi sequestrada, né? A planta originalmente não tinha esses genes para produzir essa proteína especial, não fazia parte do genoma. Então, a gente pode pensar também que isso é um tecido transgênico, né? É uma transgenia natural. Portanto, você tem uma planta normal e quer dizer, a maior parte da planta, e nessa parte específica, nesse tecido infectado, você tem um tecido transgênico, né? Então, é um mecanismo, vale a pena vocês lerem aí o texto completo, né? Da infecção por esse Agrobacterium tumefaciens. Bom, é evidentemente que isso há não só a produção dessas proteínas, né? Mas também outras modificações, né? Que é aquela causando hiperplasia, hipertrofia, o que dá origem a esse sintoma aí de Galha, né? Portanto, há uma série de interações aí mediado por esse genoma, esse pedacinho de genoma aí da bactéria patogênica. Então, é um esquema bastante interessante, né? Aí você tem, por exemplo, que outras maneiras tem de colonização, né? De que forma se dá a colonização? Então, a gente tem esses casos aqui de fungos, por exemplo, da ferrugem, spoídeo, a gente já mostrou o slide anterior, né? E míldios, né? No caso da maioria aqui no caso das ferrugens, por exemplo, essas hifas crescem entre as células e depois ele emite austório, né? Para o interior da célula hospedeira, né? Até quando eles se reproduzem, até esse fungo se reproduzir externamente, né? Fungo do míldio, inclusive, ele faz isso também, né? Ele cresce intercelularmente, mas só que diferentemente das ferrugens, quando ele se projeta para a parte externa, ele não dilacera o tecido. Ele, ele passa, vamos dizer, a estrutura reprodutiva, vamos dizer assim, através do estômago, né? Evitando degradar ou matar aquele tecido ali, eh, o tecido, vamos dizer assim, na superfície do tecido infectado, as células na superfície do tecido infectado, as células epiteliais, vamos dizer assim, né? Então, são muito parecidos, mas com a diferença, né, que esse crescimento intercelular, vamos dizer que os míldios, vamos dizer assim, são mais delicados, vamos dizer dessa forma. Mesmo quando eles se reproduzem, eles não provocam degradação daquele tecido ou a morte celular, né? Então a gente pode até pensar que seria um mecanismo, vamos dizer assim, muito elevado, vamos dizer assim, de biotrofia, né? Que ele consegue se aproveitar ou parasitar e não matar a célula mesmo quando ele se reproduz, diferentemente das ferrugens, né? Que no momento em que ele produz a pústula, ele vai matar a célula por dilacerar, porque aquelas estruturas do fungo emergem, né? E dilacera ali o tecido acima, né? De, de onde o fungo está. Bom, aí você tem outra forma de colonização. Você tem o caso aqui de Cercospora septoria, em que ele começa como um fungo biotrófico, ou seja, cresce intercelularmente, emite austório, mas após a morte desse tecido, ele tem a habilidade ou as enzimas necessárias para parasitar tecido morto, né?
Então, ele, vamos dizer assim, por isso é chamado também, alguns chamam de hemibiotrofia, que ele pode funcionar como um parasita obrigatório ou biotrófico, mas também ele tem habilidades especiais que permitem, quando aquele tecido morre, ele continuar parasitando ou aproveitando, né? Quando a gente está falando parasitando, ele está falando, basicamente, a gente fala de habilidade enzimática para aproveitar, talvez não só substância orgânica que passariam através dos sistemas, mas paredes celulares, celulose, que teria a habilidade de degradar até moléculas menores poderiam passar através da parede celular desses fungos, que seria uma barreira natural à penetração de moléculas grandes como celulose. Fusário e verticílio é outro caso, né? Eles causam murcha vascular, eles crescem, o lumen significa dentro, né? As hifas desse fungo está dentro dos vasos do xilema. E o fluido chilemático, apesar de pobre, vamos dizer assim, em substância orgânica, é claro, vocês viram lá na botânica que o vaso do xilema é água e sais minerais, mas vamos dizer assim, isso é uma maneira de falar, porque certamente, se o fungo consegue, é um parasita, e ele se alimenta de matéria orgânica, certamente há alguma contaminação, vamos dizer assim, de matéria orgânica mesmo aí no xilema, tá? Mas é claro que é um nível de matéria orgânica bem menor do que nos demais tecidos. Mas mesmo esse nível menor de matéria orgânica pode contribuir para que sustentar, vamos dizer assim, o crescimento e reprodução desses fungos aí, Fusarium e verticílio, né? Esclerotinia e aspergillus é um caso aqui de fungos que a gente já mencionou no slide anterior, de um parasita tipicamente necrotrófico, né? Então, portanto, ele antes de ele invadir, né, eles liberam enzimas ou toxinas, né, que provoca a morte do tecido, né? Tá certo? Depois é que ele invade, né? E se alimenta, portanto, em tecidos mortos, né? Bom, isso aí foram diferentes exemplos de diferentes maneiras em que a colonização se dá ou ocorre, né? Quanto à distribuição, vamos pensar assim, do fungo ou do patógeno dentro da planta. E aqui a gente pode dividir em duas categorias, né? Aqueles patógenos que têm colonização localizada, ou seja, uma parte da folha, uma parte, mesmo que ele atinja a folha, mas ele não atinge toda a folha. Ele vai atingir aqueles pontos onde se identifica lesões, que pode ser mais ou menos severa, dependendo da condição ambiental. Mas você não vai ter, então sempre vai ser, vamos dizer assim, parcial, né? Isso é característico dos fungos que a gente chama necrotróficos, né? Que tem distribuição, eh, na verdade, eles têm eles distribuem se distribuem após a morte do tecido, né? A partir de sítio de infecção inicial. E você tem a colonização sistêmica, tá? Então, diferentemente desse aspecto, mas você vai ter aqui, no caso típico é o vírus e algumas bactérias, fungos e bactérias, os vírus eles são intracelulares, então ele vai estar ali colonizando praticamente todas as células. Fungo e bactéria vai estar em toda a planta, mas ele vai colonizar basicamente o xilema, e o floema, dependendo né, principalmente o xilema. Mas como o xilema permeia, é um tecido separado ali que pode permear toda a planta, né? A gente diz também é uma infecção sistêmica. Mas diferentemente do vírus, ele não está em todas as células, ele está ali hum, basicamente, na parte ali do tecido que são os vasos, né? Que são os vasos do xilema. Vírus não, praticamente é em todas as células mesmo. Bom, e aqui a gente tem um detalhe, pessoal, de representado aqui uma infecção viral a partir do momento em que ocorre aqui a infecção,
bem aqui representado aqui por esse ponto, né? Ele atinge a nervurinha, atinge toda a folha aqui, e depois aqui nesse momento aqui ele desce, né? Vamos dizer assim. Depois ele torna a subir, então ele se distribui sistemicamente na planta, né? Bom, outra questão que a gente pode verificar em termos, quando se fala em colonização, é quanto tempo, né, demora para que ocorra cada ciclo, que a gente chama de período de latência, que é definido da seguinte forma: é o período entre a inoculação, ou seja, quando o esporo ali ou a célula bacteriana penetra, né, e o aparecimento das primeiras estruturas reprodutivas, tá? Esse é o período de latência. E pode variar aqui, né? De 4 dias, caso da requeima da batata, a 3 meses do carvão, né? Carvão da cana-de-açúcar. Bom, então, falar um pouco agora de reprodução, né? Que é a última fase aí, né? Quando a gente fala em reprodução, do ponto de vista epidemiológico, a gente está falando em produção de inóculo, né? E aqui a gente já tem dois padrões, né? Tem um padrão principal, né? E um padrão e as exceções. O padrão principal é produzir inóculo, né? Fora da superfície da planta. Claro, né? Vamos dizer, principal, quer dizer, claro assim, então, abrir um parêntese aqui. Para fungo e bactéria, que são disseminados ou esparramados, vamos dizer assim, principalmente pela água e pelo vento, onde é que ele vai sofrer a ação do vento? Na superfície, né? Se ele está dentro, o inóculo está dentro da planta, não tem como, tá certo? Isso é intuitivo, vamos dizer assim, né? Então, para a grande maioria dos fungos e bactérias, a produção do inóculo é no interior. Agora, a gente tem vírus também, né? Que produzem. Alô, desculpe, né? Eu vou voltar aqui. Para a grande maioria de fungo e bactéria, a produção de inóculo é no exterior, embora ele cresça vegetativamente internamente, ele produz inóculo na superfície. Então, ele tem que emitir para fora, vamos dizer assim, para ser redundante, alguma parte ali, alguma hifa que vai produzir o inóculo para fora, tá certo? Essa parte que é exteriorizada, por exemplo, são os conidióforos dos fungos deuteromicetos ou outras estruturas, dependendo do grupo de fungo. Então é uma parte específica do fungo que emerge, né, para fora e que vai produzir inóculo, então, certo? Para que aquele inóculo seja exposto à ação do vento e da chuva. E a gente tem vírus, né, e fungos e bactérias vasculares que, no caso do vírus, dentro da célula. E no caso de patógeno vascular, no xilema. Por exemplo, o fusário, né? Aí como é que essas pode passar de uma planta para outra? No vírus é fácil, né, pessoal? A gente sabe que tem a ação dos insetos vetores, como já mencionou várias vezes antes, que no momento em que ele se alimenta, ela faz essa ponte. Ele retira, se alimenta numa planta doente, ele vai entrar em contato, seja sugando, seja como contaminando ali o estilete bucal, seja quando ele suga o floema também, ele pode adquirir partículas virais. E essas partículas virais, quando ele absorve o floema, vai circular no corpo e eventualmente existe a possibilidade de ele passar esse vetor para a planta subsequente através de saliva que ele injeta antes de se alimentar. Então, no caso do vírus, seria o inseto vetor essa ponte. E patógeno vascular? Patógeno vascular não existe essa possibilidade, ou é muito difícil, a não ser que haja alguma rachadura ali a nível ali do caule, mas assim, preponderantemente a disseminação ocorre só no momento da colheita, né? Em que você promove corte, se for de uma planta, que vai, portanto, possibilitar essa passagem naquele momento. Na verdade, então, não é nem disseminação geográfica, mas para a safra subsequente, né? Já no momento que você colhe, né?
você vai ter a possibilidade de ter o ressurgimento da doença na safra subsequente, quando aquela planta ou é semeada novamente, ou se faz da cana, ele rebrota, vamos dizer assim, dependendo da planta, né? Então, o fusário, diferentemente de todos os outros que produzem nóculo para fora, né? O momento ali o timing, vamos dizer assim, de disseminação é pontual ali no momento da colheita, geralmente, né? Bom, e um tópico também, um item interessante são os fatores que vamos dizer assim, que propiciar, eh, vamos dizer assim, favorecer a infecção ou a reprodução, né? Então, fatores do ambiente da planta têm efeitos variados conforme a espécie fitopatogênica e a fase de infecção, né? Para determinada espécie de fungo fitopatogênico, a condição ambiental favorável para a esporulação são mais restritas que para a infecção, tá? Então, o que está dizendo aqui, basicamente? Que você, vamos pegar a temperatura, né? Então, você tem uma temperatura, você pode ter uma variação grande, sei lá, de 10 ou 15 graus, né? Temperatura diurna e noturna, né? Vamos dizer, 30 graus diurno, né? E 15 noturno. Então, diferença de 15 do dia para a noite. Então, é uma variação relativamente grande. Essa variação grande, ele não impacta tanto o crescimento vegetativo do fungo, mas para esporular, dependendo da espécie fúngica, eles são condições mais específicas, né? Então, se a gente pensar em termos de temperatura, certamente temperaturas numa variação menor, né? Vamos chutar aqui, vamos dizer 10, né? Então, se na fase vegetativa ele não importaria, vamos dizer assim, tanto com a diferença de temperatura, para reproduzir, né, ele vai estar certamente num ambiente que a diferença de temperatura noturna é menor, tá? No fundo, é isso que estou dizendo aqui, né? Então, as condições de reprodução exigem fatores ambientais, são mais restritivos. Um dos fatores ambientais são mais restritivos, por exemplo, existe uma variação menor, vamos dizer assim, né? Em parasitas biotróficos, a esporulação é maior sob condições favoráveis à fotossíntese. Isso é óbvio, né? Porque se ele depende da planta célula viva para se reproduzir, quanto mais a célula viva está, porque a célula viva produz uma célula vegetal, né? Está produzindo matéria orgânica a partir da fotossíntese. Então, se está produzindo mais matéria orgânica, é melhor para o fungo. Vamos pensar dessa forma, né? E ele não mata aquela célula hospedeira, pelo menos no início, né? Ou até um determinado ponto, tá? Então, são duas condições, duas regras gerais, assim, quando a gente pensa no efeito do ambiente, né, sobre a esporulação, tá? Então, é o que a gente, são padrões aí do efeito ambiental, né, sobre a reprodução. Bom, continuando ainda nesse tópico, a gente tem aqui a fisiologia do parasitismo, né, que é um tópico especial, né? É uma parte é chamado fisiopatologia da fitopatologia, que vem crescendo bastante, mas que a gente aqui, no caso, a gente não vai aprofundar, até porque não é o escopo, assim, mas a gente, de qualquer maneira, a gente dá uma panorâmica geral, né? Para pelo menos você ter noção, né, de como a coisa acontece, né? Esse capítulo vai estar lá como o capítulo 17, né, no texto base, Fisiologia do Parasitismo, né? Dentro dessa fisiologia do parasitismo, a gente tem que entender como é que o patógeno ataca e como a planta se defende, tá? Ou seja, quais os mecanismos de ataque e os mecanismos de defesa, tá? Quais os mecanismos de ataque? Então, a gente tem duas categorias. Você tem uma ação química de ataque e uma ação mecânica, né?
E quais os mecanismos de defesa? Também a gente tem mecanismos que a gente chama estruturais e mecanismos bioquímicos, e a gente vai falar de cada um desses. E como é que o patógeno ataca do ponto de vista químico? Quais os mecanismos químicos de ataque, né? Então, a química, quando a gente falou na penetração direta, ah, ele é um mecanismo de ataque. Se ele for uma penetração direta, o que que ele tem que usar ali para penetrar através, vamos dizer, de uma superfície da folha ou do caule? O primeiro nível de obstáculo é a cutícula, né? O que que tem a cutícula? Você tem cutina. Você tem cutina? Qual é a enzima que pode degradar a cutina? São as cutinases, né? Então, necessariamente esses fungos que têm essa capacidade de penetração direta, principalmente pela ação química, são fungos que têm certamente ele tem a habilidade de produzir a substância principal da cutícula, que é a cutina, né? Enzimas também e hormônios. Então, são esses, aí vai depender, então, do patógeno. Eu falei toxina, ou, aliás, enzima cutinases para penetração direta, né? Mas a gente tem fungos também que penetra através de estômago, usa enzima. Então, são diferentes armas. E como é que as toxinas agem, né? No caso, para propiciar o ataque. E aqui, no caso, não necessariamente a penetração, mas como é que ele mata o tecido? Quando a gente falou que fungos necrotróficos, eles primeiro invadem, né? Principalmente os necrotróficos, primeiro matam o tecido para depois invadir. Então, como é que eles matam esse tecido? Através de toxinas. E tem diferentes toxinas com diferentes ações, né? Então, uma toxina pode ser conceitualmente uma enzima que afeta o metabolismo de ácido nucleico e vai matar, ou pode alterar o fluxo de água, né? Alterando o quê? A permeabilidade da membrana. Se ele desorganiza a membrana, a permeabilidade, vai haver provavelmente uma plasmólise, perda de água pela célula e morte. Então, são esses os mecanismos de ataque, né? Considerando o que a gente está chamando aqui de toxina, que pode ser uma enzima, tá? Ou direta, ou mais especificamente uma determinada proteína com ação de toxina. Então, tem esses exemplos aqui, o ácido fumárico, né? Eu falei uma proteína, mas ou um ácido, né? O ácido fusárico, ele altera a permeabilidade da membrana, tá? Então, não é uma enzima, mas é uma espécie de toxina, né? Esse ácido fusárico aqui. Com relação especificamente às enzimas, qual o papel das enzimas, né? Dentro aí do mecanismo de ataque? Ele pode, é o caso que eu já falei antes da romper as barreiras físicas, né? No caso, cutinases, por exemplo. Mas também ele pode alterar, vamos dizer assim, inativar as defesas do hospedeiro. Então, são duas opções aí, né? E também, claro, as enzimas, eles precisam muitas vezes processar aquele alimento, por exemplo, celulose, né? Eles têm que quebrar aquela partícula de celulose em partículas menores, para que a partir de matéria orgânica menor, sei lá, glicose, possa haver a penetração dentro do parasita, passando através da parede celular do fungo, né? Do fungo parasita ou da bactéria parasita. Então, é uma forma de atuação. Portanto, então, né, das enzimas romper, no caso, o nível de defesa físico, né, no caso da cutícula, e inativar as defesas do hospedeiro, né? E também disponibilizar nutrientes para que ele possa absorver diretamente, né? Quais são essas enzimas que estão envolvidos aí nesse mecanismo de ataque? As cuticulares, que eu já falei, no caso de fungos que têm penetração direta. Pépticas, algumas bactérias, elas degradam a lamela média, que é constituída principalmente de substâncias pépticas. Então, faz parte da ação parasítica, né? Celulolíticas envolvidas provavelmente na disponibilização de nutrientes. Lignolíticas, que também lignina é um componente ali de paredes. Proteolíticas, né? Então, aqueles fungos que
vão se aproveitar ali de proteínas. Proteolíticas são enzimas que degradam proteínas, tá? Então, alguns exemplos, já tinha, Vinha carotovora, ela é já mudou esse nome aí, mas causam podridões moles, né? Justamente pela essa ação dessas enzimas pectinolíticas, que degradam a lamela média, que funciona como cola ali, vamos dizer assim, organizando a célula no parênquima, né? Justapondo uma célula com a outra ali. Então, se há essa desorganização da lamela média, aquele tecido se desorganiza, sofre plasmólise. Aí, outro caso aqui, Venturi é um fungo da sarna da macieira. É um fungo que tem penetração direta, portanto, ele tem uma atividade enzimática importante aqui dessas enzimas cuticulares, tá? Então, são outros exemplos aí. Então, isso são mecanismos de ataque, né? Também se tem hormônios, é uma terceira categoria de substâncias. Aí o exemplo aqui é giberela, que causa um sintoma, doenças em arroz, que ela fica caneludo, né? Bom, a detalhe não é o caso aqui de especificar, não é o objetivo do curso nosso, mas é uma ação hormonal através da giberelina, né? A giberelina também é um hormônio que a própria planta produz, mas aí no caso, só que a planta, quando ela produz de maneira das necessidades dentro, vamos dizer assim, do sistema dela, do que ele precisa no momento, né? Uma planta viva ela organiza, vamos dizer, reações metabólicas no momento que é necessário. No caso aqui da infecção, evidentemente que, apesar de ser um elemento, utilizando um elemento que a própria planta produz, mas aí vem a questão às vezes, no momento inadequado e no local inadequado, né? E aqui, no caso, acaba essa ação tá ligado, então, à patogenicidade, né? Os mecanismos de patogenicidade do fungo, né? No caso aqui do fungo Gibberella. Nematóide também, os hormônios inclusive, podem propiciar hiperplasia e hipertrofia, né? Que é o aumento do tamanho da célula. A célula também começa a se replicar e por essa replicação e aumento de tamanho numa parte interna, né? A prova acaba provocando galha. E o hormônio principal aqui são as auxinas, aqui no caso de meloidogênio, que estão implicados aí nesse metabolismo. E por último, a gente tem o mecanismo de ataque aqui, a ação mecânica de estilete nematóide, que eu já tinha mencionado antes, mas a gente reforça aqui para finalizar aqui com os mecanismos de ataque, né? Os mecanismos de defesa, tá? A gente tem mecanismos estruturais pré-existentes e induzidos. Os pré-existentes, o nome já indica, né? Eles existem determinado, vamos dizer, pela genética da planta, independente da presença ou não do patógeno. Quais são esses mecanismos? A gente tem aqui uma espessura maior da parede celular, né? Uma espessura maior da cutícula e presença de pelos e ceras, que são, vamos dizer, a gente coloca aqui como mecanismo que, de certa forma, propicia alguma barreira, né? Portanto, a gente coloca como mecanismo de defesa, né? Embora, como dizer, não, vamos dizer assim, a gente poderia dizer de uma certa forma que o vegetal não produz, quer dizer, provavelmente produz, no caso aqui de espessura da parede cutícula, tem uma, da cutícula, por exemplo, está muito mais implicado, talvez, com a perda de água, né? Proteger, né? São estruturas, vamos dizer assim, multifuncionais, mas que eventualmente pode funcionar aqui como um mecanismo de defesa, né? A gente é que está colocando isso. Aí você tem bom, os mecanismos estruturais induzidos, é claro que já já está envolvido uma intencionalidade aí, a gente pode falar assim, né? Então, quais são os exemplos? É a formação, então já é uma resposta, né, ao ataque. Então, são esses os casos aí, camada de abscissão, camada de cortiça e tiloses, que a gente vê nas figuras a seguir, né? Aqui mostrando camada de... O que que é abscissão? Significa quebra, né? Então, se um fungo ou bactéria
inicia a infecção a partir de um determinado ponto, o tecido ao redor cai, né? É claro que pode funcionar ou não, né? A gente está dizendo que é mecanismo de defesa, não quer dizer que impeça necessariamente a ocorrência e severidade da doença. A gente tem uma doença em que você identifica isso facilmente, é a cercospora betícula, né? Que causa a cercosporiose da beterraba, né? Vem inúmeros, parece buracos ali na folha, né? Infectado pela doença. Quer dizer, ou seja, foi uma tentativa, não quer dizer que esse mecanismo tenha funcionado integralmente e propiciado a defesa da planta. Quando a gente fala mecanismo de defesa, não quer dizer necessariamente que esse mecanismo vai ser suficiente, né? Camada de cortiça também pode acontecer. E aqui a imagem estilose, esse parece um calo aqui no interior do tubo, né? Do xilema, dos vasos do xilema. Então é um mecanismo implicado aí, então, necessariamente nessas doenças que causam murcha, né? Inclusive essas estiloses aqui, eles tentam impedir a progressão da hifa aqui no interior, mas também um efeito colateral é reduzir a passagem de água. Por isso mesmo provoca murcha, né? Bom, esse é só um detalhe aqui da camada de abscissão. Outro detalhe da camada de cortiça, um detalhe a mais, é que o detalhe a gente já viu no slide anterior, né? Mostrando em imagens. Bom, então eu falei então de mecanismos estruturais e os mecanismos bioquímicos de defesa, né? A gente tem também os pré-existentes e os induzidos. Então, novamente, o mesmo conceito. Pré-existente, já existem previamente antes ou não, do ataque, né? Independentemente do ataque do patógeno. Quais são essas substâncias químicas? São substâncias do grupo das substâncias fenólicas, como o catecol, né? Que é o responsável por certa resistência, vamos dizer assim, do fungo da antracnose, tá? E você tem o ácido clorogênico, né? O ácido clorogênico está presente em todas as plantas, né? E, né, a gente identifica como uma substância que atua aí na defesa, né? Ou a gente postula, né, da defesa contra patógeno. Novamente, não necessariamente que vai impedir, mas pelo menos pode diminuir, vamos dizer assim, a progressão da doença, né? E aí a gente tem, então, esses anteriores, né, catecol, ácido clorogênico, são pré-existentes, né? E os induzidos, os bioquímicos induzidos, a gente tem um grupão aí chamado fitolexina. Dentro das fitolexinas, a gente tem aqui, para cada grupo, né, você tem a faseolina, que é uma fitolexina produzida pelo feijão. Você tem a pisatina, que é uma fitolexina produzida pela ervilha, tá? Então, substâncias de defesa induzidos, é uma reação da planta ao ataque, né? Então, certamente é uma interação genética, um sistema, vamos dizer, de reconhecimento da infecção e indução de resposta. E por último, a gente tem a reação de hipersensibilidade, que não é específica para algum patógeno ou uma substância química, mas é uma situação, na verdade, de morte, né, rápida daquela planta. Desculpe, da planta não, daquela célula infectada, né, ou das células infectadas ao redor, né, de maneira em que possa ou não, né, impedir a progressão da doença. É claro que isso seria esperado que seja mais factível ou viável para situações de fungos ou vírus, né, ou patógenos biotrópicos, principalmente vírus. Mas é pouco, para patógeno necrotrófico, a morte rápida do tecido não teria impacto nenhum, né, claro. Então, esses mecanismos que a gente está falando, eh, a gente está enumerando vários aí, é claro que o escopo, vamos dizer, de atuação, ou a eficiência é maior ou menor, dependendo do grupo do patógeno, né? Tá? Então, novamente, concluindo aqui, esse mecanismo de hipersensibilidade, certamente ele é mais viável, né? Como fonte de resistência para patógenos biotróficos. E aqui a gente encerra aí a parte 2, né? E finaliza, então, o tópico 12, né? Então, até a próxima, pessoal. Bom estudo.